Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um clássico do mundo gótico, a gente vai falar sobre O Corvo. O que eu tenho em mãos aqui é a edição definitiva de O Corvo por James O'Barr, que foi lançado pela Dark Side alguns anos atrás, mas que só agora eu tive a oportunidade de ler. Como eu falei, é um clássico do mundo gótico, talvez uma das mais importantes HQs independentes de todos os tempos. É uma história que exerceu muita influência sobre mim, sobre a minha formação e sobre os meus gostos também. O meu primeiro contato com o Corvo foi, eu acho que como de muita gente, com um filme de 1994, que eu assistia no SBT. Eu acho que a primeira vez que eu devo ter assistido esse filme, eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos, sei lá. E eu lembro ainda a sensação que eu tive vendo aquilo, né? Aquela atmosfera gótica, né? Aquela coisa suja. Aquilo me pegou de um jeito. Eu, um jovem mancebo, né? De, sei lá, 8, 9 anos de idade. Aquilo me pegou de um jeito que eu posso dizer, como eu falei, né? Que me formou, né? Formou muito do meu caráter e muito dos meus gostos, né? Hoje em dia. Hoje em dia eu acho que se eu sou um velho aspirante a gótico, vamos dizer assim, mas se eu gosto de heavy metal, se eu gosto de terror e se eu gosto de coisas desse tipo assim, acho que muito se deve ao filme lá de 1994, né, O Corvo. Mas só agora eu tive a oportunidade de ler o quadrinho que dá origem àquela história, né? Aqui James O'Barr vai fazer uma história que é muito carregada de sentimentos. Assim, a gente consegue, enquanto a gente está lendo, a gente consegue perceber como ele estava jogando todos esses sentimentos que ele estava sentindo na época que ele estava escrevendo essa história dentro dessas páginas, né? Como é que surgiu isso aqui, né? James O'Barr, ele teve uma tragédia na vida dele, né? Uma namorada dele acabou falecendo num acidente de carro. E a forma como ele encontrou de superar, vamos dizer assim, essa tragédia foi contando essa história aqui de um personagem, né? O Eric Draven, que acaba virando o Corvo, que ele é assassinado e a namorada dele também é assassinada. E ele acaba vendo ela sendo estuprada e sendo assassinada e pó. E ele volta com volta depois da morte, né? Como o Corvo para encontrar sua vingança. É uma história que o próprio James O'Barr fala aqui na introdução desse livro, que meio que amaldiçoou ele durante muitos anos, né? Primeiro, ele se culpava porque o acidente que essa namorada dele sofreu foi porque ele chamou ela para ajudar ele com um negócio e tal, e ela acabou sofrendo esse acidente. Posteriormente, com o filme lá de 1994, a gente sabe, né, Brandon Lee, o ator que encarnava o Corvo, né, acabou morrendo no set de filmagem com uma bala de verdade, né? Era para ser uma bala de festinha, acabou que era uma bala de verdade, ela acabou morrendo no set. E ele fala nessa introdução como isso atormentou ele durante muitos anos, né? Ele tinha uma culpa de que a minha namorada só morreu porque eu chamei ela, o Brandon Lee só morreu porque eu escrevi essa maldita história e aí ela foi adaptada para o cinema e ele foi contratado para fazer o personagem e acabou morrendo. E assim, é algo como é que eu posso dizer? Eu me relaciono muito com isso, assim, porque eu mesmo tive muitas vezes na minha vida coisas que eu fiquei pensando durante muito tempo. Se eu não tivesse feito isso, essa coisa não teria acontecido. Obviamente não foram tragédias tão grandes quanto as que ele passou, mas ainda assim foram coisas que me afetaram, né? Que afetaram a minha pessoa. Então, assim, eu consigo me relacionar com ele com relação a isso, sabe? Ele fala nessa introdução que hoje em dia ele, depois de muita terapia, de muita conversa, de muito pensamento, muita reflexão sobre isso, ele acabou superando esses traumas, vamos dizer assim. É algo que eu sempre busco superar também com minhas conversas e com enfim. Mas, como eu falei, é algo que me tocou muito lendo essa história, sabendo um pouco mais sobre esse background da criação dessa história. É algo que me tocou muito porque foi algo que sempre me pegou muito também. É uma história que essa é uma edição definitiva
e que dá pra ver que realmente é uma edição definitiva no sentido de que, além da história original, tem algumas adições que o James O'Barr fez ao longo dos anos. Então a Darkseid fez um trabalho muito massa aqui. A Darkseid sempre faz um trabalho muito massa, mas eu acho que é muito interessante ver isso como... Até mesmo porque, por causa desse luto e desse sentimento de culpa que o James O'Barr tinha enquanto ele estava escrevendo a história original e essas páginas adicionais que ele foi colocando ao longo do tempo, né? Então a gente vai vendo esse sentimento de luto e de culpa sendo trabalhado, né, ao longo dos tempos também. Eu acho que é um exercício bem interessante, além também da parte artística em si, né? A gente, no começo da história, né, vamos dizer, no começo da história, não exatamente, mas na história original, a gente vê uma arte muito mais crua, né, muito mais pesada. O contraste do chiaroscuro aqui, né, do branco com preto, cara, é muito, muito, muito pesado. E algo que nessas páginas adicionais a gente vai vendo uma pequena diferença com relação a isso, né? A arte é um pouco mais elaborada, é um pouco mais aquarelada. Eu acho que isso tem muito a ver com essa evolução que ele teve. Não sei se evolução é a palavra certa, mas enfim, com essa tirada de peso da consciência dele e de trabalho dele com o luto, né? A aceitação do luto e a aceitação do que ele passou e enfim. Eu acho que é uma história que é muito interessante, clássico gótico, como eu falei. Acho que sem o Corvo, eu muito provavelmente seria uma pessoa completamente diferente hoje em dia. Mesmo que eu só tenha lido o gibi agora, né? Mas por causa do filme, né? E por causa de séries que eu assisti também. E porque por toda a influência que essa história teve no nicho em que ele estava inserido, né? Acho que muito provavelmente eu não seria a pessoa que eu sou hoje em dia se essa história não existisse. Então é muito legal, assim, ler essa história hoje, depois de ter passado por tudo que eu já passei aqui no alto dos meus 37 anos de idade. É um negócio que é um exercício até bem interessante mesmo. Enfim, cara, é um baita gibi, tá? É um negócio que, tipo, se você não leu ainda, cara, compra isso aqui. É muito, muito bom mesmo, cara. É um baita gibi, um trabalho incrível da Darkseid aqui nesse quadrinho. Vale a pena demais. Se você gosta de histórias góticas, se você gosta do Corvo, né? Se você gosta de histórias góticas, se você gosta de histórias de paixão, por que não? É uma história de amor, isso aqui no final das contas. Lê isso aqui, tu não vai se arrepender não, cara.